Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao Foco na Lição, dando prosseguimento ao estudo da nossa revista Betel Dominical, aqui do primeiro trimestre de 2023, que essa revista lindíssima aqui, que é comentada pelo pastor Abinair Vargas Vieira, presidente da Assembleia de Deus Fama, na cidade de Goiânia, Goiás. Meu amigo, nosso querido irmão, a qual eu também aqui mando um abraço nesse momento. Tema do trimestre, o Evangelho de Marcos. E a lição de hoje é de número 7, programada para o dia 12 de fevereiro de 2023, tem como referência Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos do 1 ao 11. E o título da lição é A Fé no Servo, o Evangelho dos Milagres. Eu começo a lição pela introdução dizendo que vamos ver aqui na lição de hoje o poder e a compaixão do servo demonstrado na operação de milagres e assim com a relevância da fé cristocêntrica que se expressa no clamor, na busca, submissão e perseverança por parte dos necessitados, ok? Vamos então ao ponto 1, a fé no servo e as suas consequências. E lendo os 3 subtópicos, eu tirei para você, professor, os seguintes pontos que eu acho importante destacar. Todos os que recorreram a Jesus com fé foram socorridos por ele. Ponto. A verdadeira fé, a fé verdadeira em Jesus Cristo, além de nos salvar do inferno, traz cura para a alma e corpo. Ponto. Na lição 4, nós já abordamos a história do paralítico que foi conduzido até Jesus, ok? Foi conduzido por aqueles 4 amigos. Mas lá naquela lição, na 4, é importante deixar bem claro, o foco foi o perdão, lembra? Nessa aqui, o foco não é o perdão, e sim a fé daqueles amigos que demonstraram fé em Jesus. O registro de Marcos sobre a história de Jairo e sua filha mostra que Jesus foi, e sempre será a esperança do desenganado, e mostra que o impossível pode acontecer quando Jesus intervém. Ao ressuscitar a filha daquele líder religioso, Jesus mostrou que ele também tem poder sobre a morte. Marcos 5, 35 ao 43. E terminando aqui o ponto 1, eu separei com essa anotação que Marcos também registra a história da mulher cananeia, uma grega Ciro-fenícia de nação. Essa mulher, aliás, eu já preguei muitas vezes sobre ela. Ela rogava a Jesus que expulsasse o demônio da filha. Marcos 7, 24 a 30. Você vai ver também em Mateus. Esta mulher, por demonstrar uma fé incrível em Jesus, recebeu a bênção que tanto almejava. Então aqui, o foco é a fé. Aqui nós estamos falando de fé. Para receber a bênção de Jesus, precisa ter fé. E olha, a fé dessa mulher cananeia, irmãos, trabalha isso aí na sala de aula, ok, professor? Vamos então ao ponto 2. Recorrer ao servo é vivenciar milagres. Todas as vezes que a gente procura Jesus, é batata, é certeza, milagre. Porque Jesus é maravilhoso e Ele não despede ninguém de mãos vazias. Ele está sempre pronto a nos abençoar. Marcos relata que muitas pessoas que recorreram a Jesus foram tocadas, receberam cura das suas enfermidades. Como exemplo, a lição de hoje traz 3 registros que eu compartilho com vocês aqui agora. Primeiro registro, a sogra de Pedro. Lembra que nós já tocamos rapidamente na lição anterior? Mateus 8, 14 a 17, Marcos 1, 29 a 31 e Lucas 4, 38 a 41. Os 3 evangelistas trazem esse milagre de Jesus. Segundo, a cura de um leproso, também apontado pelos 3 evangelistas. Mateus 8, 1 a 4, Marcos 1, 40 a 45 e Lucas 5, 12 a 14. Qual é o problema aqui? A lepra. Jesus curou um leproso. E o terceiro, a cura do cego Bartimeu, o cego de Jericó. Qual era o problema? A cegueira. Então nós temos 3 curas: febre, lepra e cegueira. Essas 3 pessoas foram a Jesus com fé
e por ir a Jesus com fé, receber o milagre. As referências de Bartimeu, Mateus 20, 29 ao 34, Marcos 10, 46 a 52 e Lucas 18, 35 a 43. Querido professor, trabalhe esses exemplos na sua sala de aula. Não existe ninguém que vai a Jesus e volta sem a sua bênção. Todos que procuraram com fé foram abençoados, porque havendo um propósito, havendo um coração quebrantado, a certeza do milagre acontece. Quando precisamos de ajuda, Jesus é o nosso socorro bem presente. Podemos ter a certeza de que Ele não nos abandona na hora da dificuldade. Mas agora que eu paro antes de mudar para o ponto 3, você pode dizer assim, mas eu já fui com fé e não recebi o meu milagre. Acontece de você ir com fé, com um coração sincero e não ser abençoado, não receber a bênção? Sim, pode acontecer. Nem todas as idas a Jesus com fé para receber um milagre, uma cura de uma enfermidade vai acontecer. Por quê? Porque Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o que é melhor. Às vezes Ele não livra você da doença, mas Ele permite que você passe pela cirurgia, mas Ele vai te abençoar lá na cirurgia. Ah, mas por que Deus não me curou, eu tive que ser operado, eu tive que tirar uma perna, tive que tirar um braço, tive que tirar um olho? Por que eu estou nessa situação? Eu tinha fé. Meus irmãos, não entremos por esse caminho. Esse caminho é um caminho que é competência exclusivamente de Deus. Por que Ele não faz? Eu não sei. Alguém disse assim, por que esse camarada nasceu cego? O pai dele pecou, a mãe dele pecou ou ele? Jesus disse, nem o pai, nem a mãe, nem ele. Mas por que ele nasceu cego? Aí Jesus disse, porque era para, através da cegueira dele, manifestar o milagre que eu vou fazer agora. E Jesus curou aquele cego. Então, no mundo que a gente não tem resposta, você tem que cair diante de Deus em oração e gratidão, dizer, Senhor, eu não entendo. Olha, eu já orei muito com fé, já jejuei, já clamei e Jesus não respondeu. E sabe o que eu faço? Nesse momento, o que eu fiz? Eu dobro o meu joelho diante de Deus e falo, Senhor, eu aceito. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, quando a gente diz que todos aqueles que vai a Jesus com fé recebem um milagre, e às vezes o milagre que a gente recebe é a resposta do não. O não de Deus, às vezes, é a resposta que você precisa. Então, até o não de Deus, você tem que interpretar como um milagre. Ele disse não, então glória a Deus, é um milagre. Ele sabe por que ele disse não. Mas o que você não pode perder é a fé e nunca duvidar do Senhor e nunca questionar os seus métodos e a sua maneira de trabalhar. Amém, meus irmãos? Vamos então ao ponto 3. A fé nos serve e nos mantém firme. Quando estivermos enfadados, desanimados, chateados, destruídos, não tem mais, quando não tiver mais nada, não sabe o que fazer, vai a Jesus, recorra a Ele com fé, Ele vai te socorrer. A fé em Jesus realiza o impossível. Exemplo, a cura de um surdo e gago de Decápolis, Mateus 7, 31, 37. Meus irmãos, a fé faz a diferença. Como manter a fé diante de tantas aflições? Resposta, a única resposta é através da fé em Jesus. Se assim o fizermos, testemunharemos o agir e a providência de Deus em nosso viver. Então, como é que eu mantenho a fé diante das aflições? Com a fé. Só a fé vai te manter a fé. Quando sentimos enfraquecido na fé, qual a solução? Clamar a Jesus, irmão. A solução é essa. Ele não abandona, Ele cuida, Ele sustenta, Ele direciona. Fique firme diante das dificuldades e não se angustie diante das incertezas. Lembrando que a fé em Jesus produz milagres. Marcos nos mostra que se depositarmos nossa fé em Jesus, testemunharemos milagres em meio às tempestades da vida. A fé em Jesus é um manancial inesgotável de possibilidades. A fé que determina a vitória não está repousada em méritos pessoais, no comportamento dos prazeres humanos ou na concretização de sonhos. A fé que determina a nossa vitória está repousada única e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus.
Não é porque eu orei, porque eu jejuei, não é porque eu merecia. Não. Eu e você não merece nada, é porque Ele é bom. O mérito é dele, a glória é dele, tudo vem dele. E para concluir, o milagroso agir de Jesus está intimamente relacionado ao exercício de seu ministério, porque seus milagres são a confirmação de sua divindade e o testemunho do cumprimento das promessas de Deus para o seu povo. E assim, chegamos ao final deste vídeo, desta aula. Se você gostou do meu esboço, eu vou deixar ele para você de presente. Vou lhe presentear, vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo para você fazer bom uso dele, ok? Olha, muito obrigado por se inscrever em nosso canal, curtir, compartilhar e comentar nossos vídeos. Deus te abençoe. Fique conosco na próxima. Vamos estar estudando a lição de número 8, o mestre por excelência que se fez servos. Deus te abençoe. Uma boa aula e até o próximo Foco na Lição.